maioria dos motoristas acredita que sabe encher um depósito, tirar a tampa, colocar o bocal, apertar o gatilho até que salta o automático. Simples, verdade? Errado. Apenas no ano passado, os problemas relacionados com o combustível custaram aos proprietários de motocicletas mais de 870 milhões de dólares em reparações, motores fundidos e sistemas de combustível destruídos. E o pior é que a maior parte desses danos eram completamente evitáveis. Hoje vamos revelar os 12 erros mais catastróficos ao reabastecer que estão destruindo motos em silêncio. E o número 1 é tão comum que os concessionários o veem várias vezes por semana. Empecemos. Número 12. Encher com a moto apoiada no descanso lateral sem verificar o nível. Parece inofensivo, verdade? Chegas à bomba de gasolina, deixas a moto no descanso lateral e começas a deitar gasolina. O problema é que enquanto tu vês o nível por um lado, a gasolina está a acumular-se pelo outro. Quando a tua moto está inclinada sobre o descanso, o depósito pode ficar até 15 ou 20 graus fora da horizontal. Isso significa que quando tu acreditas que está cheio, na realidade estás a deixar de usar até 4 litros de capacidade no lado oposto. Mas a coisa não acaba aí. Essa distribuição desigual altera a leitura do sensor de gasolina, faz com que a moto se comporte de forma diferente segundo o nível de combustível, e em casos extremos, pode provocar que o motor se afogue de fome de gasolina em curvas longas, onde o depósito se inclina para o lado contrário ao da gasolina que resta. Vimos casos de pilotos que ficam sem gasolina com a agulha marcando um quarto de depósito, simplesmente porque sempre enchiam no descanso e o indicador se tinha descalibrado. A solução é ridiculamente simples. Segura a moto vertical enquanto deitas gasolina ou usa o descanso central se a tua moto o tiver. 10 segundos mais de atenção que podem poupar-te de empurrar a moto subida acima no meio do nada. Número 11. Ignorar as etiquetas de conteúdo de etanol. Entras em qualquer bomba de gasolina e vês as bombas marcadas com a octanagem. Mas o que muitos não olham é esse pequeno autocolante que diz: pode conter até 10% de etanol. Ou, pior ainda, a etiqueta confusa de Unleaded 88, que na realidade é E15 disfarçado. Isto é o que a indústria do combustível não anuncia. O etanol é um solvente que ataca as tubagens de borracha, dissolve certos tipos de juntas e absorve água da atmosfera como uma esponja. Um estudo de 2020 revelou que apenas 22% dos motoristas sabiam que o Unleaded 88 significa E15, um combustível explicitamente não aprovado para motocicletas e que anula a garantia da maioria dos fabricantes. A Associação Americana de Motociclistas leva anos lutando contra este engano na rotulagem porque o E15 pode causar danos graves em motores não desenhados para suportá-lo. Inclusive o E10, que está em quase todas as partes, provoca uma redução de 3% no consumo e aumenta o risco de separação de fases. Esse fenômeno onde a água e o etanol vão para o fundo do depósito. Para as motos com carburador, isto é um pesadelo. Essa mistura de água e etanol é o primeiro que chega aos carburadores, criando condições de mistura pobre que queimam válvulas e danificam pistões. Lê sempre as etiquetas. Se não diz livre de etanol, estás a deitar I10 no mínimo. Para guardar a moto durante longos períodos ou para motos antigas, encontrar gasolina sem etanol vale a pena embora tenhas de cruzar a cidade. Número 10. Usar gasolina premium em motores desenhados para regular. Aqui separamos o mito do marketing da realidade mecânica. A gasolina premium não tem mais energia, não dá mais potência e não limpa melhor o motor que a regular. Apesar do que te conte o amigo no bar da bomba de gasolina, a octanagem mede uma só coisa: a resistência à detonação sob compressão. Nada mais. Se o manual da tua moto diz que usa 87 octanos, deitar 93 é literalmente queimar dinheiro.
Estamos falando de 15 a 20 centavos mais por galão, o que se traduz em 200 ou 300 dólares ao ano para o motorista médio, sem absolutamente nenhum benefício em rendimento. Provas de Revzilla confirmaram o que os engenheiros sabem desde há décadas. A menos que o teu motor detone com a gasolina regular, a maior octanagem não traz nenhuma vantagem. O frustrante é que alguns pilotos notam inclusive pior rendimento com Premium, porque os motores modernos com sensores de detonação avançam a ignição de forma mais agressiva com o combustível para o qual estão desenhados. A exceção é se modificaste o motor com pistões de alta compressão ou ignição avançada. Então sim, precisas da octanagem mais alta. Mas para motos de série, o fabricante gastou milhões em I mais D determinando o combustível ótimo. Usa o que diz o autocolante do depósito e poupa esse dinheiro extra para pneus melhores ou para um dia de circuito, onde realmente importa. Número 9. Encher acima do gargalo do depósito. Todos os manuais de moto dizem o mesmo: encher até a base do gargalo do depósito, não mais além. Mas os motoristas ignoram isto sistematicamente, empenhados em meter esse quarto de galão extra pensando que prolongam a autonomia. O que realmente estão fazendo é afogar o sistema de evaporação. As motos modernas têm um filtro de carvão ativo que captura os vapores do depósito e os envia ao motor para serem queimados. Este sistema apenas gere vapores, não combustível líquido. Quando enches acima, a gasolina líquida entra no filtro, saturando o carvão ativo e tornando-o inservível. Uma vez saturado, o filtro não pode ventilar o depósito corretamente, o que cria um vácuo à medida que se consome o combustível. Esse vácuo impede que a gasolina flua para o motor, provocando solavancos e dificuldade para arrancar. Sintomas que desorientam os pilotos que acabam de encher o depósito. Para culminar, num dia quente, esse excesso de gasolina expande-se e sai pelo tubo de transbordo, caindo sobre a pintura, o escape ou o chão da garagem. Vimos pilotos passar um autêntico terror pensando que se ia incendiar tudo e depois levar a moto à oficina para que lhes cobrem 300 ou 500 dólares por um filtro de carvão novo que o seguro não cobre porque se considera manutenção. A bomba salta por algo. Essa é a tua sinal para parar, não um convite para continuar a deitar. Número 8. Comprar gasolina barata em estações de duvosa reputação. Essa estação independente que anuncia gasolina 20 centavos mais barata por galão tem uma razão para esse desconto. A qualidade do combustível varia enormemente entre fornecedores e as estações de marca branca frequentemente compram ao mais barato sem garantia sobre os pacotes de aditivos ou a contaminação. As grandes marcas como Shell, Chevron ou Mobil investem muito em aditivos detergentes que mantêm limpos os sistemas de combustível. Um estudo da Universidade de Michigan encontrou que a gasolina que não é de primeira qualidade gerava 19 vezes mais depósitos no motor do que a de primeira qualidade em apenas 7.000 quilômetros. Para as motocicletas, com sistemas de combustível menores e tolerâncias mais ajustadas do que os carros, isto importa ainda mais. Há dezenas de histórias de terror em fóruns. Combustível contaminado de depósitos em mau estado que causam falhas completas no sistema. Água na gasolina porque os donos da estação não revisam os seus tanques subterrâneos e, inclusive, octanagens mal etiquetadas. Um motorista documentou em ADV Rider como a sua Ducati precisou de uma limpeza completa do sistema de combustível depois de um só depósito de gasolina suspeita. 1.800 dólares em mão de obra. A poupança de 10 dólares naquele reabastecimento de repente não parecia tão atrativa. Fica com as estações de marca. O teu sistema de combustível não é lugar para procurar pechinchas. Número 7. Usar gasolina regular em motores que exigem Premium. Este é o reverso do erro número 10, e é exponencialmente mais perigoso. Quando o manual da tua moto especifica gasolina Premium, não é uma sugestão, é um requisito de engenharia.
Os motores de alta compressão, que incluem a maioria das desportivas e muitos twins modernos, geram tanto calor e pressão na câmara de combustão que a gasolina de baixa octanagem detona prematuramente. Esta pré-ignição cria um pico de pressão que golpeia o pistão enquanto ainda está subindo, gerando forças para as quais o motor não foi desenhado. A detonação pode quebrar a cabeça do pistão, colapsar os segmentos, destruir os rolamentos da biela e provocar a falha completa do motor. Não estamos falando de uma perda leve de rendimento, mas de destruição mecânica catastrófica que requer reconstruir o motor inteiro. Algumas motos modernas têm sensores de detonação que atrasam a ignição para compensar, mas isso é controle de danos, não uma solução. Continuas a criar temperaturas de combustão mais altas que aceleram o desgaste e estás perdendo potência porque o motor não pode trabalhar com a ignição desenhada. Em motos sem sensores de detonação, que são a maioria, estás jogando a roleta russa cada vez que abres gás. Se por necessidade tiveres de deitar gasolina de menor octanagem, evita as altas rotações e as situações de muita carga até que possas reabastecer com o combustível adequado. Mas se converteres isto num hábito, estás procurando um motor novo. Estes 6 erros já são graves, mas o que vem agora é o verdadeiro inferno mecânico. Falamos de depósitos que oxidam por dentro, de gasolina que se converte em água e de sistemas de combustível que morrem por não gastar $10 num aditivo. Se cometes algum destes, prepara-te para te despedires da tua carteira. Número 6. Ignorar os problemas de ventilação da tampa do depósito. A tua tampa de gasolina tem um pequeno orifício de ventilação que é absolutamente crítico para o funcionamento do motor, e 90% dos motoristas nunca olharam para ele. À medida que o combustível flui do depósito para o motor, o ar tende a entrar para ocupar esse volume, ou de outro modo, cria-se um vácuo que impede que a gasolina continue fluindo. Esse pequeno buraco, normalmente uma válvula unidirecional com mola que deixa entrar ar, mas impede que escapem os vapores, é a única barreira que evita que o teu depósito se converta numa câmara de vácuo. Quando se obstrui com sujidade, corrosão ou essa porcaria estranha que o etanol gera, está circulando com uma bomba de tempo. Os sintomas são raros e intermitentes. A moto vai bem durante 20 minutos, depois começa a dar solavancos e para. Abres a tampa, escutas um sibilo de ar entrando e de repente a moto volta a funcionar perfeitamente. Esse vácuo é tão forte que pode deformar depósitos metálicos. Há fotografias em fóruns de proprietários mostrando depósitos amassados com moças do tamanho de um prato. Tudo por culpa de tampas aftermarket que não ventilavam corretamente. O fórum da Yamaha Star documentou casos onde tampas não ventiladas causaram o colapso total do depósito, requerendo substituição. $400 a $800 em reparações, porque alguém instalou uma tampa barata do eBay. Inclusive as tampas de fábrica falham com o tempo. Essa válvula de mola prende, o buraquinho bloqueia com a porcaria da estrada e ficas com uma moto que funciona exatamente o tempo que demora a gerar-se o vácuo suficiente para afogar a bomba de gasolina. Faz o teste. Tira a tampa depois de um pouco de condução e escuta. Se ouves esse sibilo de ar entrando, a tua ventilação não está funcionando. Limpa-o ou troca a tampa antes que te deixe apeado. Número 5. Armazenar a moto com o depósito vazio. Isto contradiz o que muitos motoristas acreditam saber sobre o armazenamento de inverno, e está custando-lhes centenas de dólares em reparações do depósito cada primavera. A lógica parece razoável. Esvazia toda a gasolina para que não se torne rançosa. O problema é que um depósito vazio cria o ambiente perfeito para a condensação.
Quando a temperatura flutua, e flutuará inclusive numa garagem, o ar dentro do depósito expande-se e contrai-se, aspirando o ar úmido da atmosfera. Essa umidade condensa-se nas paredes metálicas frias do depósito e criaste uma fábrica de ferrugem. Os depósitos de aço são especialmente vulneráveis, mas inclusive os de alumínio sofrem corrosão que gera partículas que acabam metendo-se no sistema de combustível. Múltiplos manuais de fabricantes especificam-no claramente. Guarda a moto com o depósito cheio e tratado com estabilizador não vazio. Um depósito cheio de gasolina tratada não deixa espaço para o ar, eliminando a condensação por completo. A própria gasolina cria uma barreira protetora contra o metal. No entanto, os motoristas que escutaram isso de esvazia o depósito do seu colega no bar continuam repetindo este erro e depois perguntam-se por que a sua moto precisa de um depósito novo depois de um só inverno. Depósitos de substituição, desde $300 a $1.200, dependendo da moto, mais mão de obra, mais pintura. Tudo completamente evitável mantendo o depósito cheio e adicionando um bom estabilizador. Se tens medo da gasolina rançosa, está bem. Esvazia-o na primavera e volta a encher com gasolina fresca. Mas nunca guardes uma moto com o depósito vazio, a menos que gostes de ferrugem. Número 4. Adicionar estabilizador sem fazer funcionar o motor. O estabilizador de combustível funciona de maravilha quando se usa corretamente. Deitá-lo no depósito, fechar a tampa e ir embora é deitar dinheiro fora e assegurar uma limpeza de carburadores na primavera. O que os motoristas não entendem é que o estabilizador que flutua no depósito não faz absolutamente nada pela gasolina que já está nas condutas, na bomba, nos injetores ou nas cubas do carburador. Essa é a gasolina que vai formar goma e causar problemas de arranque porque está em volumes menores onde a evaporação e a oxidação ocorrem mais rápido. O procedimento correto é simples, mas requer esses 5 minutos extra que a maioria não investe. Adiciona o estabilizador a um depósito quase cheio, depois arranca a moto e deixa-a ao ralenti pelo menos 5 ou 10 minutos para que essa gasolina tratada circule por todo o sistema. Alguns mecânicos recomendam 20 minutos para estar completamente seguros. Há inumeráveis mensagens em fóruns de Triumph Rat e outras comunidades documentando isto. Motoristas que apenas deitaram estabilizador e estacionaram passaram o primeiro fim de semana de primavera desmontando carburadores e limpando gicleur. Os que fizeram funcionar o motor depois de adicioná-lo arrancaram as suas motos à primeira. Se usa Seafoam ou Startron, a proporção também importa. Muito pouca quantidade e não proteges adequadamente. Demasiada em alguns estabilizadores pode causar depósitos. Lê as instruções do frasco. Segue-as de verdade. O teu eu de primavera agradecerá esses 10 minutos extra de ralente. Número 3. Não entender a separação de fases do etanol. Aqui é onde o lado escuro do etanol se revela de forma mais catastrófica e está ocorrendo no teu depósito agora mesmo se usas I10 e a moto está a tempo parada. O etanol é higroscópico, o que significa que absorve água de qualquer fonte de forma agressiva. A umidade do ar, a condensação no depósito, a própria umidade do combustível. O limite é um 0,5% de conteúdo de água. Quando se supera esse limiar, a mistura de etanol e água torna-se mais pesada que a gasolina e cai para o fundo do depósito formando uma camada diferenciada. Isto é a separação de fases, e é pior do que ter simplesmente água na gasolina. Essa camada separada contém todo o etanol, que era o que proporcionava a octanagem ao teu combustível. Assim que a tua gasolina de 87 octanos se converte em gasolina de 82 a 84 octanos, flutuando sobre uma mistura de água e etanol no fundo. Quando a bomba ou a torneira de gasolina sugam de baixo, estão enviando essa mistura diretamente ao motor. O resultado é uma condição de mistura pobre imediata, porque não está entrando gasolina, está entrando água. Essa mistura pobre dispara as temperaturas de combustão, o que queima válvulas, danifica pistões e, em casos extremos, pode gripar motores.
Road Guardian documentou-o exaustivamente. Motos guardadas inclusive em garagens climatizadas sofrem separação de fases depois de apenas alguns meses com gasolina e 10. Os fóruns estão cheios de histórias de desastres no arranque de primavera. Motos que não arrancam, que funcionam irregularmente ou que não funcionam de todo porque estão tentando queimar o que basicamente é álcool ilegal misturado com água. A solução é cara: esvaziamento completo do sistema de combustível, limpeza do depósito, bombas e filtros novos potencialmente. A prevenção é barata. Usa gasolina sem etanol para o armazenamento, ou se não tens acesso, usa um estabilizador específico para combustível com etanol. A separação de fases não ocorre da noite para o dia, mas ocorre, e quando ocorre, enfrenta as faturas de 4 algarismos. Número 2. Não ler as etiquetas das bombas que indicam I15. O combustível I15 está explicitamente proibido para o seu uso em motocicletas. Não desaconselhado, não subóptimo. Proibido a nível federal pela EPA para motores não automóveis. No entanto, está disponível em postos de gasolina de todos os Estados Unidos sob etiquetas deliberadamente enganosas como Unleaded 88 ou 88 octanos, com a designação I15 escondida em letra pequena. A Associação Nacional de Fabricantes Marinhos qualificou esta rotulagem como falsa e desenhada para confundir o consumidor. E tinham toda a razão. Esse estudo de 2020 que mencionamos antes revelou que 64% das pessoas assumia que qualquer gasolina que se vende nas bombas é segura para qualquer motor, e estão equivocados. Usar I15 na tua moto pode causar a falha completa do sistema de combustível. Esse 5% extra de etanol leva a ação dissolvente além do que os sistemas de combustível das motos foram desenhados para suportar. Falamos de tubagens de borracha que se dissolvem literalmente, juntas tóricas que incham e falham, bombas de gasolina que se corroem por dentro. Um artigo de Motorcycle Mojo de outubro de 2025 documentou motoristas em Quebec sofrendo falhas catastróficas depois de o I15 se tornar padrão nos postos de gasolina. Motos que funcionavam perfeitamente durante anos de repente não arrancavam depois de apenas alguns depósitos. Os sintomas incluem arranque difícil, solavancos na aceleração e, em casos severos, contaminação completa do sistema que requer substituir cada componente de borracha no circuito de combustível. Múltiplos fabricantes especificam nas suas garantias que o uso de E15 anula a cobertura. Não só te arriscas a uma fatura de reparação, arriscas-te a uma fatura de reparação não coberta que poderia superar os $3.000. A Associação Americana de Motociclistas leva anos lutando por uma melhor rotulagem nas bombas porque isto é um problema de toda a indústria. Até que isso ocorra, tens de ler cada etiqueta de cada bomba cada vez que reabasteceres. Se diz 88 ou I15, não o uses. Ponto. Número 1. Não usar nunca estabilizador de combustível para o armazenamento. Este é o erro mais caro que cometem os motoristas, e é completamente evitável pelo preço de um frasco de $10 de estabilizador. Isto é o que ocorre quando guardas a moto durante o inverno sem estabilizador. A gasolina começa a oxidar-se imediatamente. Os compostos mais leves e voláteis evaporam-se primeiro, mudando a composição química do combustível. Formam-se gomas e vernizes à medida que os hidrocarbonetos se decompõem. Com o combustível com etanol, a absorção de umidade acelera este processo, levando à separação de fases e à corrosão. Quando chega a primavera, esse depósito de gasolina converteu-se num cocktail de hidrocarbonetos degradados, água e partículas de goma e metal dissolvidas do teu próprio sistema de combustível.
Tentar arrancar a moto com essa mistura é como tentar fazer funcionar o motor com diluente de tinta. Os resultados são previsíveis e caros. Injetores obstruídos que precisam de limpeza por ultrassons, de 80 a 150 dólares por injetor. Carburadores cheios de verniz que requerem desmontagem completa, imersão e reconstrução, de 300 a 800 dólares em mão de obra. Bombas de gasolina corroídas que precisam de substituição, de 400 a 700 dólares. Velas sujas, tubagens de combustível danificadas. Em casos extremos, motores que não arrancam sem uma substituição completa do sistema de combustível. Um chefe de oficina de um concessionário disse-nos que vêem isto várias vezes por semana cada primavera. Motoristas que guardaram a moto sem estabilizador e voltam com motos que não funcionam. A reparação média, de 1.200 a 1.800 dólares. Por um frasco de 10 dólares de estabilizador e 5 minutos para deitá-lo e fazer funcionar o motor. A solução é estupidamente simples. Antes de guardar a moto, adiciona estabilizador a um depósito cheio, seguindo as instruções do frasco, normalmente 1 onça por galão. Depois faz funcionar a moto de 5 a 10 minutos para que essa gasolina tratada circule por todo o sistema. Isso é tudo. Stabil, Startron, Seafoam, todos funcionam e todos custam menos que um depósito de gasolina. A alternativa é passar os fins de semana de primavera consertando a moto em vez de conduzi-la e gastar o teu orçamento de condução em reparações em vez de em equipamento. Todos os guias de armazenamento de todos os fabricantes dizem o mesmo: usa estabilizador de combustível. No entanto, os motoristas saltam este passo por ignorância ou por preguiça e pagam caro por isso. Não sejas esse motorista. 12 erros que custam milhões de dólares por ano em reparações que poderiam evitar-se com 5 minutos de atenção e um frasco de 10 dólares. Desde encher o depósito no ângulo errado até matar de fome o sistema de combustível por não usar estabilizador, todos têm uma coisa em comum: são completamente evitáveis.